A Galete era a casa de um milionário que faliu aquela crise de 1930 e a casa foi entregue para o governo como pagamento de dívidas. Então era uma casa de alto luxo e o andar térreo era todo envidraçado, só que não era vidro, era tudo cristal. Tudo cabia. No primeiro andar tinha mineralogia, no segundo andar tinha zoologia, fisiologia, no terceiro andar tinha a genética. Os professores naquela época eram professores que tinham vindo para a Universidade de São Paulo em decorrência do nazismo. Mas de todos esses professores que eram cientistas consagrados daquela época, o mais brilhante, evidentemente, era o professor Dreyfus. Então eu vou assistir a palestra dele, e as palestras que o Dreyfus dava em qualquer lugar aqui em São Paulo, sempre era repleta de gente. E na biblioteca municipal estava repleto, e eu esperei até o final da palestra dele, e fui conversar com ele. Tinha uma filha, que ele era muito acessível, etc. Então, uma porção de gente. Eu esperei, eu queria fazer com mais folga, esperei até. Chegando numa hora lá que eu pude falar com ele. Então eu perguntei, vem cá, ele perguntou, qual é o seu problema? Eu disse, eu não sabia direito como entrar na conversa. Eu disse, olha, eu queria que o senhor me informasse o que eu devo fazer para fazer o que o Pasteur fazia. Como foi, o meu Pasteur não foi lá muito bem pronunciado? Que é isso? Ele perguntei. Isso é essa fita que está passando aí do Pomone? O Louis Pasteur. Ótimo. Muito bem, é esse mesmo. Então o Dreyfus era um médico, mas era um indivíduo com duas qualidades fantásticas. Primeiro, muito inteligente, e segundo, muito bom comunicador. Então ele ficou famoso das palestras que ele dava em São Paulo e fora de São Paulo sobre ciência. Ele tinha essa capacidade de divulgar a genética sem ter feito genética. E outra coisa, o Dreyfus era desse tipo tarado assim que quando ele aprendia alguma coisa, ele explicava para o engraxate, explicava para o assessorista tá subindo o assessor, o elevador, ele dizia e chegava lá, abria a porta, o sujeito dizia, eu preciso descer, doutor. Tá bom. Pessoalmente ele é extremamente simpático e muito amável, divertido e dedicadíssimo a todo o pessoal do laboratório. Quer dizer, desde o servente até a primeira assistente, que era a Rosina, era como se fosse, ele era solteiro, como se fosse a família dele. Era um desses professores que quando a gente errava, ele fazia a crítica, mas uma crítica construtiva. Ele dizia, olha, você está ainda numa fase que precisa fazer isso, fazer aquilo, para não cometer esse tipo de gafes, de erros, etc, etc. Então isso aí dava um estímulo para a gente, que era uma situação fantástica. Ele, sem dúvida, foi um grande professor. Quando eu estava lá, em 51, em São Paulo, foi a época em que se desencadeou na União Soviética um processo de caça aos geneticistas, porque tinha um charlatão lá, o Lysenko, Trofim Lysenko, que resolveu que a genética era uma ciência burguesa. O Lysenko era um cara ignorante, embora politicamente muito importante. O Stalin dava todo o apoio a ele, ele era o dono da genética e da ciência toda na Rússia. Então o Dreyfus estava em pleno combate ao lisenquismo, fazendo conferências, etc. E aí ele me convidou para
para jantar na casa dele, que era uma honra incrível, especialmente para o jovem que estava iniciando. E aí começou a conversar antes da janta, né? E veio à tona a história ela estava em plena guerra da Coreia. E aí o Danko começou a falar mal dos americanos, né? E não sei como é que chegou a esse assunto. E aí perguntaram para mim, estavam falando em que iam enviar soldados brasileiros para lutar na Coreia, ao lado dos americanos. E aí perguntaram para mim, ou eu disse espontaneamente, se me convocarem, eu vou para o Mato Grosso, deserto, mas não vou lutar na Coreia. Mas o Dreyfus era emocionalíssimo, então se falasse perto dele de Lysenko, já vinha discussão violenta, né? O Dreyfus ficou uma fera, porque ele estava em plena luta anticomunista. Ele considerou já que isso era uma indicação de comunismo. Então começou a me xingar, altos brados, né? E o Pavan também, como você sabe, não tem papas na língua, né? No dia seguinte, lá pela hora do café, o Brito da Cunha veio falar comigo. Olha, o Dreyfus está dizendo para todo mundo que você é comunista, que não sei o quê. Adepto do Lysenko, ele já tinha extrapolado que eu era lysenquista. Não, a história é que o Dreyfus era muito emocional também. Então, ele chegava no laboratório, um colega meu, também do Rio, que andou por aqui, ele dizia, olha, quando ele chega, eu olho o pescoço dele. Se ele está com o pescoço duro assim, não chega perto. Eu julgava o Dreyfus o melhor professor. Ele era um didata excepcional. Foi um dos melhores professores que eu tive na vida. Mas ele não entendia nada de ciência experimental. Ele nunca foi um experimentalista. Ele não entendia nada de fazer pesquisa. Então ele pegava aqui um trabalho de um sujeito e contava aquilo para você que você entendia na hora, tudo que ele dizia. Era fantástico. Tinha uma capacidade de dar, mas ele não tinha capacidade de fazer experiência, na minha opinião. Mas ele nunca foi realmente um cientista, mas ele foi um formador de gente espetacular, extraordinário. E ele foi o principal responsável pelo desenvolvimento da segunda fase da genética no país, a partir de 42.